Vocês estão aí na página... Pastor Alain, eu sou um pouco mais professor, tá? Eu estou tentando. Eu fui escolhendo a parte mais fácil para fazer e achei que a do professor é mais fácil. Não sei se eu estou enganado. Me ajude aí se vocês perceberem que eu estou enganado. Nós estamos nos referindo à página 22, correto? Eu estou muito contente de estar aqui. Eu quero agradecer publicamente o empenho do Tiago, da equipe dele. Eles pediram umas 400 Bíblias. Eu estou divulgando para todo mundo que a igreja em Blumenau é um fenômeno, a Assembleia de Deus, porque eu acho que a Sociedade Bíblica tem que saber disso. Eu vou publicar com eles. Dia 12 eu estou no evento da Sociedade Bíblica em Curitiba e o presidente está lá e eu vou dar esse testemunho. Ok? Antes vou falar para o Walter, que é o nosso diretor ali. E eu não falei nada sobre a Bíblia ainda, se eu não me engano, eu devo a vocês que compraram a Bíblia, eu devo a vocês uma breve explicação. Vou ver se no final hoje eu falo, porque pode ser que você não venha amanhã ou segunda à noite. Tudo bem? Mas eu quero deixar absolutamente claro que estou muito contente pelo fato de vocês terem me convidado e também terem adquirido essas Bíblias, porque, como eu expliquei, a minha história está atrelada a esse projeto, mesmo que ele tenha 10 anos de duração, mas ele começou a ser escrito há 25 anos. E eu comecei o ano passado, no meio do ano, escrever uma Bíblia de estudo, uma segunda Bíblia, e eu quero lançar ela quando tiver 65 anos. Eu tenho 55, então estão 10 anos aí. Como eu vou fazer sozinho, pode ser que eu vou terminar com 75. Tá? Mas ok. Eu hoje à tarde estive com o Alexson e o pastor Cláudio Caetano ali em Jaraguá, uns 400, mais ou menos, umas 500 pessoas, discipuladores, discípulos, um lugar muito agradável, fiquei muito contente e estou tentando ver se eu consigo cativar ele, Tiago, para ele ir lá umas vezes na minha casa lá. Mas eu vou dar só suco para ele, como eu faço com o Tiago. Acho que ultimamente nem suco eu tenho dado para o Tiago. Mas é a vida, viu, gente? A coisa está apertando, o Brasil não vai bem, ok? Muito bem. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre esse assunto que vocês estão observando aí na página 22, que é integrando o novo convertido na igreja. Você sabe que eu estava olhando agora esse título e achei de uma generalidade muito grande, de uma fragilidade. Eu até estou quase me arrependido de ter colocado esse tema. Por quê? Porque, de fato, eu não vou abordar o conceito de integração que, de modo mais... o senso comum que aborda, né? A ideia de integrar uma pessoa na igreja. Eu vou trabalhar um conceito bem diferente. Então, eu queria que você observasse cuidadosamente, não tratasse na sua mente esse tema como vulgar, ou como um tema batido, ou como um tema resolvido para você. Eu queria que você prestasse atenção. E, basicamente, a base da nossa reflexão é no livro, a carta de Paulo a Filemon, ok? A Filemon. E Filemon é um sujeito real que existiu numa igreja de Colossos, e ele era um empresário, se podemos dizer, parafraseando a época, né? E ele tinha um amigo, chamava Paulo, o apóstolo Paulo, que o levou a Jesus. Quem ganhou para Jesus Filemon foi o próprio Paulo. E na cidade de Colossos, eu vou fazer mais ou menos aqui, na cidade de Colossos, você tem um cara chamado Filemon, ok? Você tem um cara chamado Filemon.
Ele é um empresário, ele tem funcionários. E um desses funcionários chama-se Onésimo. Olha aí, ó, se você estava procurando um nome para o seu netinho e você ainda não decidiu por Josadaque, tem aqui Filemon Onésimo. Já pensou, gente? Mas enfim, vamos cuidar da nossa vida, né? O Onésimo era um funcionário e aconteceu alguma coisa na vida desse rapaz que ele teve que fugir. Ele teve que fugir. Ele fugiu, ok? Mas ele fugiu para onde? Há controvérsias, mas existe possibilidade dele ter fugido para Éfeso. Ok? E a pergunta é essa, ele fugiu por quê? Alguns, inclusive o meu parceiro, que escrevemos a Bíblia junto do discipulado, essa Bíblia comentada, só para vocês entenderem, é o seguinte, eu escrevi um livro e ele outro, as Bíblias, as notas de rodapé, tudo bem? Os estudos também, eu escrevi um módulo e outro. Amanhã eu vou explicar melhor isso para vocês. E Filemon, foi ele que escreveu. E ele entende que o Filemon roubou o dinheiro. Eu discordo um pouco disso, porque Filemon era um escravo, ele foi comprado. Então ele era um valor agregado para Filemon, eu digo Onésimo, ele era um escravo, de tal maneira que ele era um investimento de Filemon. E se ele foge, ele dá prejuízo na bolsa, não é verdade? É um patrimônio de Filemon que está indo pelo ralo. Quantos me entenderam? Amém. Vocês entendem tudo. Ok, então, eu diria que talvez ele nem meteu a mão na botija e pegou alguma coisa, surrupiou, não, absolutamente. Talvez ele só fugiu, mas fugindo ele já estava roubando. Ok, e ele fugiu para Éfeso. Em Éfeso, nessa época, existia um sujeito que vocês já ouviram falar nele, aqui, um sujeito chamado Paulo. E de alguma forma inexplicável, esse rapaz cruzou o caminho desse rapaz, que era amigo desse rapaz. E esse, olha que azarado, né? Ele roubou esse aqui, encontra com esse, que é amigo desse, pronto, está perdido. E esse aqui evangeliza ele. E sabe o que aconteceu? Ele se converte. Acontece a conversão de Onésimo. Aí está feita a trama, né? O reino de Deus tem uma sacada. Eu, honestamente, cada dia que eu vou descobrindo qualquer coisa na Bíblia, aquelas narrativas, aqueles segredos que estão ali para a gente perceber, eu me surpreendo. Deus tem uma sacada que impressiona a gente toda hora. Essa história é uma delas. Enfim, o que você constata aqui? É que o livro, ou a carta de Paulo a Filemon, presta atenção, não é nada mais, nada menos do que uma orientação de como o Filemon deve integrar na igreja o Onésimo, que vai voltar. Então, acontece o enredo da seguinte forma: o Paulo vai ouvindo o Onésimo, vai descobrindo a história, ele discipula o menino ali, não sei se ele era jovem ou não, e ele vai descobrindo as ligações que ele tem em Colossos com Filemon, e o Filemon é amigo de Paulo, e Paulo então tem um discernimento, diz: Filemon, eu tenho uma sugestão para você.
Você precisa voltar para Colossos para congregar na igreja onde congrega o Filemão. Se eu fosse Onésimo, dizia assim, nem morto, porque segundo as regras da época, segundo a lei que imperava, o patrão poderia mandar matar o escravo fugitivo. Então, voltar é se entregar. Eu acredito que a conversa foi mais ou menos assim. Paulo diz, não, tranquilo, você vai, tem um rapaz vindo aí para buscar uma carta que eu estou mandando para a igreja de Colossos. Eu estou enviando a carta aos colossenses. E esse rapaz, que tem um nome bonitinho, chama Tíquico. Uns nominhos também, né? Por que não tem Alain, Tiago? Tiago tem, né? Tiago tem. Mas, enfim, a grande verdade é que ele vai vir aqui, pegar essa carta, e eu quero mandar você junto. Só tem um detalhe, eu vou escrever um bilhetinho, que ele vai levar no bolso, assim, um bilhetinho. E esse bilhetinho eu vou orientar como o Filemão deve cuidar de você. Aí Onésimo deve ter dito assim, tá, sendo assim eu vou. Tudo bem? Vocês entenderam todo o enredo? Me permitam, por gentileza, abrir a leitura da carta a Filemão, se vocês me permitirem. Cuidado para não passar direto, né? Porque nas Bíblias comuns tem uma página só. Quem está com a Bíblia do discipulado aí tem 2 páginas, por quê? Porque uma página inteira são comentários, e a outra metade da outra página são notas de rodapé. E uma metadezinha bem pequenininha, a quarta parte das 2 páginas são o livro de Filemão. Oh, meu Deus do céu! Achou aí? Agora, olha curiosamente como começa a carta. Presta atenção, que coisa interessante. Gostei muito de uma frase aqui final. O Tiago ressaltou a frase inicial do livro, da palestra do pastor Alain. Eu queria que você visse, por exemplo, a última frase. Eu amei essa última frase. Amei. Eu vou até pedir ela para mim. Aqui. É preciso uma igreja inteira para cuidar de um novo convertido. Vou até pedir essa frase aqui para mim. Ok? Mas está aqui, está pedido, viu, pastor? Ok. Agora presta atenção, por gentileza. O texto sagrado, o versículo 1 diz assim, Paulo, acharam aí? Prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. E qual é o destinatário? Ao amado Filemão. Então, presta atenção. Destinatários. Para quem ele está mandando a carta? Destinatário. E aí, eu vou colocar, sabe o quê? Um plural. E você vai achar estranho, né? Destinatário. Sabe por quê? Observe cuidadosamente que diz assim, ao amado Filemão. Então, lógico que o primeiro destinatário é quem? Filemão. É só ele. É curioso isso, é curioso mesmo, porque ele diz exatamente que o próximo destinatário é quem? A Áfia e o Arquipo. A Áfia, que nominho, né? E quem é o outro? Arquipo. Olha que interessante. Você percebeu que aqui é apenas o indivíduo e aqui já é um grupo pequeno. Até porque, quem sabe, pertence a esse grupo pequeno, esse daqui também. Agora, sabe qual é a coisa curiosa? É que diz textualmente que a carta foi enviada para o Filemão e para esses também. Pode ler. A não ser que eu esteja lendo errado. Mas são apenas eles que são destinatários? Essa que está a questão. Aí está a questão. A igreja. Você entendeu?
Então, a carta não foi enviada só para Filemão. Você entendeu? Porque é a igreja toda que tem que se mobilizar para integrar. Olha que coisa. O Zezinho que entra ali, já pensou? Todo mundo tem que se mobilizar para integrar ele. Que sofrimento, né? Na verdade, a gente não está muito afim de fazer isso, né? A gente está muito ocupado com nossos programas, as nossas coisas aqui, nossos ensaios. Nós não podemos nos mobilizar para, se fosse pelo menos uma pessoa importante, né? O Onésimo, aquele que roubou. Eu estou fora. Bem, está aí a proposta. Agora, tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês observem, que é a sequência do texto. E eu vou parar por aqui na minha análise inicial. Olha o que diz o versículo 4, por gentileza. Antes disso, o versículo 4, aliás, eu iria dizer o versículo 5, mas antes disso, o versículo 4 diz assim: dou graças a meu Deus, lembrando sempre de você. Aí ele volta a falar de Filemão nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor a todos os santos. Oro para que a comunhão da sua... Amém? Então, olha que coisa curiosa, se você pegar esses dois versículos, especialmente o versículo 5 e o versículo 6, mais ou menos assim, vamos fazer tentar fazer um exercício aqui muito simples, ok? É só para efeito de ilustração. Então, você tem duas realidades. Você tem uma realidade vertical, ok? Que tem a ver com Deus. E você tem uma realidade horizontal que tem a ver com as pessoas, ok? Aqui são pessoas, ok? Muito bem. Na vertical, eu coloco o quê? Eu coloco exatamente a primeira palavrinha que aparece aí no versículo 5. Qual que é a primeira palavrinha? É a palavra fé, ok? Fé é vertical. E no horizontal você tem a palavra amor. Observar aí cuidadosamente? Deixa eu ler aqui para você se assegurar disso. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor. Por isso que ela é vertical. E do seu amor para com os santos, horizontal. Agora presta atenção no versículo 6. Oro para que Pode ver que aparece a comunhão, e eu queria colocar ela aqui, comunhão. A palavra comunhão, nesse caso, em algumas traduções usa a palavra companheiro, usa a palavra parceria, participação, mas é a palavra koinonia, tá? É a mesma palavrinha. Agora, essa palavra, dentro do conceito de Filemão, significa simplesmente integração. É isso que Paulo está se referindo aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, né? Vamos fazer uma pergunta para você. Como é o seu nome? Everton. Ok. Everton, numa olhada a queima-roupa, essas duas virtudes aqui, fé e amor, qual delas tem uma relação direta com esta ação prática da igreja? Porque aqui é uma ação, a integração é o que nós estamos falando aqui. Qual você acha que se liga em primeiro plano? Qual das duas? É uma das duas. Qual que eu ligaria assim? Qual que se liga mais à palavra comunhão? Amor, você sabia que eu já perguntei isso umas 380 vezes? E todo mundo responde igual o Jefferson? Pasmem. O Jefferson e as 380 estão erradas. Até porque eles não lêem o texto direito, né? Pode olhar, oro para que a comunhão da sua... Entenderam? Não é a comunhão do amor,
é a comunhão da fé. O que eu estou dizendo é que, antes de tudo, a nossa integração, ela é de cunho espiritual, ela não é de cunho social. Se você quiser fazer qualquer tipo de ação na igreja para integrar as pessoas, e você colocar o aspecto social, tá, humano, em primeiro plano, você já começou errado. É uma questão, primeiramente, para Deus. Tem a ver com conversão, tem a ver com espiritual na vida. Você entendeu? Depois é que vem o horizontal. Quantos entenderam e poderia dizer amém? Oh, todo mundo está entendendo. Rapaz, eu acho que hoje à noite eu estou comunicando bem o negócio aqui, né? Eu pensei que vocês estavam dormindo. Olha aí, ó. Olha o que deu. Muito bem. Tem alguns dados ali, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, na página 22, e eu queria que vocês acompanhassem comigo algumas notas aqui na página 23, antes da gente entrar em algumas questões de ordem prática, que diz assim: Onésimo era a pessoa que precisava ser, e Filemon era quem deveria. De fato, a ideia de Paulo com a integração de Onésimo na igreja local de Colossos era, sobretudo, o quê? Para que ele não... Ok, porque Paulo não estava numa igreja. Você entendeu? Há quem diga que ele estava preso. Então ele tem que mandar o novo na fé para terminar de se converter até para uma igreja. Essa é a regra geral. Não tem como se integrar a não ser num ambiente social, numa comunidade, numa igreja. Por isso que a igreja é o lugar. Eu sempre digo e oriento o pessoal que trabalha com integração nas igrejas. Eu digo assim: a tarefa número 1 que você tem que ter em relação ao novo na fé é estimular ele a participar pelo menos de 2 cultos semanais. Eu não estou falando de grupo de escola bíblica, eu não estou falando de célula para quem usa, não, eu estou falando de culto, celebração coletiva, gente cantando aqui, alguém pregando e os outros aí, sei lá. Você entendeu? Por quê? Porque é pedagógico. É absolutamente pedagógico o culto, é instrutivo, alimenta, ergue. Tá? Todos nós necessitamos de culto. Eu sei que você diz: não, nós necessitamos é de Deus. Não. Ok, vamos lá. Veja o que diz. Paulo fez um apelo direto a Filemon. Qual é o apelo direto no versículo 17? Vamos lá. Qual que é o apelo direto? Receba-o. Você entendeu? E o receber não é aquela recepção no início do culto, que eu não conheço a realidade de vocês, mas às vezes é uma coisa, de uma certa forma, chega a ser ridículo, né? A recepção, seja bem-vinda, que é a sua casa, você entenderam? Porque tem gente que não reage bem sobre isso. Eu fiz uma pesquisa numa igreja em Curitiba, de 4.000 membros, e 75%, presta atenção, 75% das pessoas que visitavam a igreja não queriam ser apresentadas no culto publicamente. Ou seja, quando você fica insistindo nisso, no mínimo você eu queria dizer, mas não vou dizer, vocês entenderam? Porque você está contra a natureza, contra uma realidade contingencial. 75%. Eu lembro que eu fui lá em São Paulo e partilhei isso com um amigo meu. Ele disse: como é que eu faço para mudar? Eu digo: eu não sei, mano, não fica expondo as pessoas. Depende da tua cultura, né? Se for no Nordeste, o nordestino gosta de aparecer. Tá? Aqui tem alguns, já vieram falar comigo, só porque eu sou do Maranhão, eles acham que eles são do Ceará, são superior. Né? Tem de Alagoas, tem de todo lugar, Maceió, meu Deus. Tem até baiano aqui. Olha lá.
Gente boa, baiano, gente boa demais. A muqueca, bem melhor. Agora, presta atenção que Paulo fez um apelo direto a Filemão: receba-o. Esta é uma frase curta, mas comovente, uma frase pequena, mas forte. A palavra receba-o implica em acolhimento, significa também receber em seu ciclo familiar. Com isso, Filemão está sendo encorajado a acolher a Onésimo de uma forma calorosa, generosa e aberta, sem relutância ou ressentimento. Vamos tratar disso daqui a pouco. Deveria receber Onésimo com o mesmo grau de afeto que receberia o próprio amigo Paulo. Quer ver? Eu fazer um exercício bem simples para você? Você tem na tua agenda, uma vez por mês, levar um novo convertido para almoçar na sua casa? Assim, na tua agenda, nem que não tenha novo convertido. Não precisa ter, mas você tem na tua agenda? Tem. Não precisa dizer, não tem novo convertido. Não, o problema é do novo convertido que não tem, mas você tem na tua agenda, então deixa de churumelas. Então, é isso que significa integrar no sentido amplo da palavra. As pessoas mais solitárias da igreja não é o pastor nem a esposa do pastor, como dizem. As pessoas mais solitárias da igreja são os solteiros, as pessoas viúvas, divorciadas, sei lá. As pessoas sozinhas, eu já estou sendo... como é que fala? Bem, não achei a palavra. Mas chovendo no molhado, achei aqui uma que serve. Presta atenção, de tal maneira que a integração é algo mais profundo. Integração é algo mais profundo. Não é a saudação no começo do culto, não é aquelas 5, 6, 7, 8, sei lá, aulinhas de integração, aquelas salas que eu fui numa igreja de uma amiga minha, e aí ela me deixou no gabinete. E eu olhei, em cima do balcão, assim, tinha uma apostila, aspiral, grande. Eu olhei assim, tinha 100 e poucas páginas, uma dessa grossura. E me chamou a atenção pelo tamanho da apostila. Aí eu olhei lá na capa, estava assim, integração de novos convertidos. Eu falei, Aí eu fui abrir, eu vou exagerar aqui, tá? Eu tinha 380 lições. Cada lições, 10... página de leitura pesada, 5 versículos para memorizar. Gente, eu me senti um novo convertido fugindo, desaparecendo naquela sala ali. Gente, a gente cria dificuldade para os caras ficar no nosso meio. Parece que a gente quer dizer assim: não fica aqui, esse lugar não é bom, vai embora. E aí, não, está vendo, está endemoniado, não quer Jesus. Como não quer? Quer, mas dessa forma está difícil. Você entendeu? A gente cria o obstáculo. E, aliás, a gente é bom para isso. Não venha me dizer que você não é bom para isso, não. Oh, misericórdia, oh, Jesus. Você entendeu? Entendeu? Quantos entenderam, diga amém. Ufa. Gente, mas a grande questão é o seguinte: na página 23... tem o que eu chamo de passos e critérios para uma integração eficaz. E aí eu quero colocar para vocês o que Paulo colocou como passos e critérios. Eu sei que tem muito mais, todavia eu coloquei 3 aqui para facilitar a nossa conversa. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Então, passos e critérios. Antes de colocar a ideia para vocês preencherem, deixa eu ler o texto. Versículo 17. Se, portanto, me considera companheiro. Presta atenção o que Paulo está dizendo. Se você me considera com comunhão com você, se você me considera integrado à tua igreja, se você me considera... aí Paulo pega pesado também. Receba-o como se fosse a mim mesmo. É difícil entender isso, mas deixa eu te ajudar. Filemão
aliás, Onésimo saiu com Tíquico na sexta-feira no trem, não tinha trem naquela época, tá? Vamos colocar um trem aí na história. Saiu no trem das 9 da manhã, ia viajar 24 horas, quem sabe chegaria ali às 9 da manhã de sábado em Colossos, e quem sabe no final da tarde, Paulo, digamos que tivesse celular naquela época, né? Paulo pega o celular, acha o número do Filemon, amigo dele, aí liga, né? E o Filemon olha lá, o Paulo está ligando para mim, meu, que legal. Aí atende, todo respeitosamente. Ô, pastor Paulo. É apóstolo, né? É, apóstolo. O homem é apóstolo. Ô, apóstolo, bem, aí aquela conversa amistosa, tal, fala para lá, fala para cá, tá. O Paulo disse, Filemon, estou te ligando por o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, antes de te dar uma notícia. Ô, Filemon, se eu chegasse amanhã no culto, lá na tua igreja, o que aconteceria? Ele disse, Paulo, nós estamos integrados, você é daqui da casa, você é nosso. Olha, se você chegasse amanhã, eu ia colocar um tapete vermelho para você. É? E o que mais? Eu sei que você gosta de um suco gelado, sabe, aquele suco geladinho, de morango com leite, tá? Então, sabe de uma coisa? Eu ia pegar um copo de suco gelado, eu ia ao teu encontro com... Mas eu sei também que você gosta de chocolate quente quando está frio. Se tiver frio, eu ia com chocolate quente para você. Aí Paulo disse, pois é, que legal, obrigado. Ele disse mais, Paulo, eu ia te dar um abraço, que você nunca ia esquecer o meu abraço, ia marcar a tua vida, viu, Paulo? Porque eu estou contigo, eu estou ligado a você, eu tenho comunhão, nós estamos integrados. Paulo, bonito, Filemon. Pois é, é o seguinte, amanhã vai chegar uma pessoa aí, eu quero que você receba ele como se fosse me receber. Ô, Jesus! Aí o telefone fez E aí o Paulo, alô, Filemon, Filemon. Aí ele, Aí vem, então coloque aí, eu vou continuar já a ligação. Ponto 1, dando boas-vindas calorosas. Não é boas-vindas, seja bem-vindo, não é isso, é outra coisa. Ok. E quando você verifica o ponto 2, olha, antes de colocar a palavrinha-chave lá, olha o que diz o versículo. Olha, presta atenção, são os versículos 18 e 19, já está ali, diz assim, se você observar essa palavra significa que tem continuidade do versículo 17, tudo bem? Então, naquela hora, a ligação deu uma tremida, né? Aí o Paulo conseguiu recuperar a linha, e o Filemon, não, estou aqui, mas estava entalado, sem saber o que dizer, né? Filemon ficou entalado, e aí, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que naquela ligação, o Paulo deve ter perguntado assim, Filemon, o que está acontecendo? Você gaguejou aí? Você tem dificuldade de receber esse menino aí? Ele disse, lógico que tem, ele me roubou. Aí ele disse, quanto? Tanto. Ele disse, então, me dá a tua conta bancária, eu vou depositar amanhã. Agora, veja bem, o que Paulo estava pedindo para colocar na conta dele, não era nenhuma ação social. Paulo não está ligando para isso. O que Paulo está falando é que não pode ter nenhuma barreira, nenhum obstáculo entre o coração de quem integra e o coração de quem é integrado. Ele diz, o que tem então no meio é a dívida, então coloca na minha conta e aí resolve aí de coração para coração. Porque você não pode recepcionar, abraçar, caminhar com o cara
que você tem a dificuldade. Vai ter esse obstáculo. Não pode. É isso que Paulo está dizendo, só isso, nada mais. Não adianta querer inventar, colocar uma exegese nova aí, porque você não vai achar muita... Enfim, ele diz, eu, Paulo, de próprio punho escrevo. E ele coloca 2 pontos e diz assim, o quê? Eu pagarei. Tipo assim, eu acredito, eu vou te pagar. Só tira da tua cabeça que ele tem dívida com você. Acolhe com liberdade. Então coloca ali, comunicação ou comunicando aceitação total. Comunicando aceitação total. A pior coisa para quem está chegando na igreja é quando percebe que não tem espaço. Espaço emocional. Não é espaço físico, porque tem sempre, né, uma cadeirinha ali. Não é disso. É espaço para ele ser ele. Para ele ser gente. É só isso, ele só quer isso. Ok? Isso ajuda na caminhada de fé. E a terceira coisa, e aí eu vou, já antes de ler o versículo, já vou colocar a ideia. Promovendo um ambiente familiar. Familiar de liberdade. Que coisa impressionante. Olha o que ele diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo. E olha a frase. Eu estou lendo o versículo 21. Sabendo que fará ainda mais do que estou pedindo. O que efetivamente acontece aqui, segundo os especialistas, eles dizem que Paulo está, em outras palavras, dizendo assim: eu não estou pedindo só para você integrar ele, eu estou pedindo para você devolver o emprego dele. Mas não fica explícito isso, por isso que ele diz assim, ó, sabendo que fará ainda mais do que estou pedindo, porque o que ele estava pedindo é para ele ser integrado, mas esse ainda mais era ele ser integrado na família. Gente, isso é integração. O resto é o que a gente chama por aí. Isso é integração. Quantos conseguem dizer amém? Amém. O próximo parágrafo, para a gente já partir para o final, a partir da história de Onésimo, aprendemos que o ato de tornar alguém integrado e ativo na igreja local é de vital importância para o seu desenvolvimento espiritual e emocional. Assim como Onésimo, aqueles que chegam à igreja precisam de um ambiente familiar e acolhedor que possibilite convivência saudável para se sentir útil e frutífero. E o conceito que eu estou levantando aqui é exatamente aquele que Paulo escreveu a Filemon sobre Onésimo. Ele tem que ser útil. Ele precisa ser útil. Sem utilidade, não há integração. Se você dizer, não, mas ele está aqui, está dizimando, está ofertando. Não, o cara tem que fazer alguma coisa na igreja. Ah, não, mas ele não é maduro. Põe assim mesmo. Você não é também? Todo mundo sabe. Porque eu estou falando aqui com muita frequência em algumas falas que nós nunca estamos suficientemente preparados para. A gente se prepara na caminhada. Então, pega o novo convertido, coloca para ele fazer coisa que ele pode fazer. Por exemplo, ele pode evangelizar. Então, aí, ó. Ele pode integrar um outro novo convertido que está chegando. Se ele tem aqui já uns 6 meses, 1 ano de fé, pode ou não pode? Então, aí você já tem que colocar ele para fazer alguma coisa. Está provado pelos... o pessoal que trabalha com dons e ministérios, essas coisas, que as pessoas crescem mais quando estão fazendo alguma coisa para Deus do que quando não estão fazendo. Então, você quer integrar a pessoa, coloque alguma coisa para fazer. Aliás, uma pessoa só está integrada numa igreja, de fato, quando ela é útil. Quantos entenderam?
O amém agora veio bem fraquinho, mas tá bom, né? Esse horário também, né? Que hora é aquela? Ah, ok. Vamos lá. Página 24, finalizando aqui. Deste modo, o trabalho de integração não é somente não pode se restringir a mais um dos departamentos da igreja. É, sobretudo, o acolhimento e o cuidado de pessoas. Deve ser uma ação que vise tornar a igreja um ambiente fascinante e encantador. Ok? Graças a Deus que as igrejas hoje estão boas nisso, né? Pode olhar, você chega numa igreja como essa, tem um ambiente por si só que encanta, né? A entrada, tudo isso. Antigamente não era assim. Então essa parte estética está indo muito bem. Agora precisa da nossa estética pessoal, no sentido de saber acolher o ser humano. Porque nós não estamos acolhendo o anjo. Tem uma recepção angelical aqui, tem na igreja? Só recepciona anjo. Esse irmão aqui são receptores de anjos. Esse aqui de anjas. Tem não, né? Não tem. Então nós acolhemos pessoas. E pessoas têm sentimentos. Tem um dado da CEPAL que diz que nós perdemos as pessoas antes delas entrarem na igreja. A pessoa que vem visitar a sua igreja, você perdeu ele antes dele entrar na igreja. Então você tem que ganhar ele antes dele entrar. Olha, é uma conversa interessante essa, hein? Uma conversa interessante. Como? Não, o cara tem que vir aqui ouvir a palavra. Mas se ele entra travado, dançamos. É uma conversa interessante. Os sociólogos devem entender bem disso. Mas em negrito você tem uma pergunta ali, que diz assim: como fazer um acompanhamento, ou uma integração e acompanhamento bem sucedido a um novo? E quando eu digo novo, eu estou me referindo ao visitante. Eu tenho um programa, que eu não vou entrar em detalhes com eles para vocês, que é o seguinte: você tem que trabalhar com visitante com o que eu chamo de abordagens. Ok? E aí você precisa ter uma abordagem antes do culto, e aqui vem o que deve ser feito, ok? E deve ter uma abordagem depois do culto. Isso aqui é o conceito de integração. Aí vem 3 coisas que também tem que ser feito, ok? Depois dessa abordagem no próprio culto, antes e depois, aí vem um acompanhamento pós-culto. O aproveitamento tem sido em torno de 20 pessoas, 20% das pessoas que visitam a igreja pela primeira vez. Ok? Tem sido. Isso não é regra geral, mas tem sido. Tem igreja que extrapola um pouco. Consegue fazer um bom trabalho e extrapola. Mas, basicamente, esse acompanhamento pós-culto é que eu vou falar agora. Eu estou jogando as coisas, quem sabe vocês se interessem por isso de uma maneira mais objetiva. Ok, então vamos lá. A primeira coisa que é necessário é paternidade espiritual. O item 1. Olha o que Paulo escreve no versículo 10 de Filemão. Sim, solicito-te em favor de quem? Meu filho. E depois ele diz que gerei. O que Paulo está dizendo para Filemão? Ele diz assim: Filemão, antes de tudo, a relação tua com este que está chegando é de pai espiritual. É de pai espiritual. Você tem que adotar a pessoa.
O visitante, o novo convertido na igreja tem que ter dono, entre aspas, né? Tem que ter dono. Você entendeu? O novo convertido chega, se converte, ou visitante, aí todo mundo é responsável. Quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Você entendeu? Chegou o novo convertido, lá no estacionamento, lá na rua, alguém já gruda nele, e é o verdadeiro tá amarrado. Né? Aí pronto, deixa que o resto é com eles. As perdas são mínimas, os lucros são enormes. Eu estou falando de integração inteligente, moderna, contemporânea, paternidade espiritual. Próximo ponto, eu estou falando aqui mais do acompanhamento, aquele pós esses 2 passos, pós a primeira vinda dele aqui na igreja, né? O que acontece depois. E não interessa se ele não aceitou a Jesus, você fica no pé dele. O cara não aceitou a Jesus, não veio aqui na frente, mas talvez não veio aqui na frente, mas aceitou, é que não veio aqui na frente. O Espírito Santo trabalhou lá, ele ficou meio bambo, né? Quem sabe vamos perseguir esse rapaz, em nome de Jesus. Olha o que diz o texto sagrado, presta atenção, versículo 12. Eu te envio de volta, em pessoa. Quero dizer, o que ele diz? Você entender essa frase? Isso é profundo demais. Paulo está dizendo, enquanto ele estava comigo aqui, eu estava integrando ele, acompanhando ele. Agora eu estou te mandando ele ir para a igreja. Então ele está indo, mas quem está indo nele é meu coração. Faz isso, Filemon. E a ideia é a seguinte, coloca aí no item 2, conexão emocional. Tem que ter conexão emocional. E para ajudar isso, eu sempre oriento que quando você vai integrar alguém, por exemplo, o Jefferson, tem quantos anos, Jefferson? Rapaz, não é mais não? Ok, vamos ficar nos 38? Então, o grande Jefferson, Everton, ele pode integrar de pessoas de 35 anos até 45. Ok? E você? 27. Ele pode integrar pessoas de 22 até 30. Por quê? Tem a ver com a linguagem, tem a ver com conexão emocional. Você já pensou, você integrar um adolescente? Não rola, né? Homem com homem, mulher com mulher, idade, tudo certinho. Aí você diz, mas como é que eu faço? Não, tem todo o esquema. Mas eu tenho que chegar lá para a pessoa e dizer, qual é a tua idade? Qual é a tua idade? Fala aí, me dá a tua identidade. Aí não, vai ter toda uma orientação. Você vai conhecer pela fachada. Assim, tá? Tem toda uma orientação. Só estou dizendo que tem que ter uma intencionalidade nas coisas. O povo evangélico, gente, vocês nem imaginam, no Brasil todo, eu estou rodando, cada dia eu estou num lugar diferente. O povinho que cresceu inteligentemente. Olha, nós estamos matando a pau. Nós somos inteligentes. Gente, antigamente não era assim. Não era assim, mas agora a gente está melhorando. Então, aí, nós estamos aí, na parada. E por último, que o Tiago já chegou aqui quase que puxando meu paletó. Vamos, calma, não, o que é isso? Jamais, não. Versículo 16. Não como o quê? Não como escravo, antes, muito acima de... Se não é escravo, muito acima de escravo, que é o quê? Irmão. Ele está dizendo assim, presta atenção, ele está dizendo assim, você, aqui está o escravo Onésimo, não receba ele como escravo. Aqui está o irmão, não receba ele apenas como irmão, receba ele como caríssimo. O que está dizendo aqui? Valorização pessoal. Uma das nossas tarefas, você sabe que a igreja empiricamente já faz isso. Nós somos bons, os pentecostais no Brasil é objeto de tese de mestrado e doutorado.
O pessoal está babando com a gente. Possivelmente nós vamos chegar a 30% da população, se já não somos, em 2020. Somos 1/3 do eleitorado do Brasil. Somos fortes, aleluia. Quando eu me converti, em 80, sabe quanto nós éramos? 6%. Estava só eu, sozinho. 90, nós éramos 9%. 2000, nós éramos 15,2%. 2010, 22,2%. 2020, segura, peão. Nós vamos passar de 30%. Então, nós somos fortes. E além disso, nós crescemos com inteligência. O que tem no Brasil, gente, é incrível. As denominações, os seminários, está todo mundo revolucionando. Está uma beleza. Eu estou amando ser crente. Quantos conseguem dizer amém? Amém. Eu espero ter ajudado você nessa reflexão sobre esse tema da integração do novo convertido. Está aí as ideias, e eu quero pedir a Deus que te dê uma graça toda especial para você repensar esses assuntos, sentar com a sua equipe de integradores, quem sabe falar dos livros. Isso é bom. Já que eu deixei uns ali, eu queria falar de uns que eu deixei aí, você pegou? Eu vou pegar carona aqui que o Alan falou, então eu também vou falar. Eu tenho dificuldade de falar dos meus livros, é verdade, porque um dia um pastor amigo meu disse assim: a coisa que eu mais detesto é quando o cara prega e depois fala dos seus livros. E parece que toda vez que eu ia pregar, o cara estava lá. Gente, eu escrevi uma série, eu vou falar só sobre esse assunto que nós estamos falando aqui. Essa amarelinha, a igreja que podemos ser. Ela está focada exatamente no aspecto da integração. Muito interessante. Acho que o melhor livro que alguém possa ter escrito sobre o assunto. Mas o livro mesmo, que tem a ver, se você quiser aprofundar nesse assunto ali, eu tirei essa palestra desse livro. Ok? Igreja, pertencimento, ou integração, e frutificação. O subtítulo é Integração Eficiente, sendo uma família para todos. Muito legal. E como eu disse para vocês, meu livro é muito facinho de ler, é bem pequenininho. Se você não gostar, não perdeu muita coisa, não é verdade? E é baratinho demais, porque você nem vai ficar com raiva de mim se não gostou. Paguei uma mixaria também. Coitado. Então, por favor, está lá exposto, que Deus abençoe. E os outros aqui, quem sabe eu falo amanhã. Pode ser?